Agora vamos passar lá para outra ponta do campo, Samuca, que nós tivemos também uma lesão confirmada do atacante Chico da Costa, período similar, né, de ausência. Pois foi uma lesão muscular, assim, mais séria. E do jeito que ele estava ali, né, realmente já mostrou que era um problema mais importante, mancando bastante. E aí o Chico, mesmo sendo lesão muscular, ele dificilmente volta aí com menos de 1 mês e meio. Então são 6 a 8 semanas. Acho que vai pintar uma oportunidade para o Neisser, né? Que não vai deixar o Caio Jorge todos os jogos, Não dá. a parte física. E o Caio entrega muito, né? E essas arrancadas o tempo inteiro, pensa, véio, você ficar dando arrancada o tempo inteiro do jeito que o Cruzeiro lança a bola para o Caio Jorge. Então o Neisser vai ter a chance dele aí com mais frequência, porque o Chico só volta em um período aí de 6 a 8 semanas com essa lesão muscular confirmada na coxa direita. E para o ataque, assim, vocês acham que estamos bem cobertos? Talvez seria o caso de tentar, às vezes, tirar o Caio Jorge ali do final de uma partida que o Cruzeiro esteja melhor para botar o Neisser, porque a gente sabe que o desgaste do jogador vai acentuando mais no final. Mas ou dá para girar assim, bota o Neisser para jogar, dá sequência que ele vai render? Eu acho que dá para trabalhar das duas formas. Dar sequência para o Neisser em jogos que forem ali possíveis, mas em reta final de partida fazer também esse movimento de controlar um pouco mais os minutos do Caio. É o que o Samuel falou, a característica do Caio Jorge força bastante ele e aumenta ainda mais o desgaste que um atleta já acaba sentindo, né? A gente sabe da importância que o Caio Jorge tem nos momentos sem a bola, ele é um cara que se dedica muito, pressiona zagueiro, às vezes recompõe um pouco ali para poder ajudar o Cruzeiro em situações defensivas e ofensivamente é um cara que depende muito dessa questão da explosão, da velocidade, da arrancada. Então acho que é até legal também para o próprio Neisser, né? Claro que o torcedor acho que ainda está um pouco ressabiado com o atleta porque pelos gols perdidos diante da equipe do Betim, mas é um processo também, é um jogador, e o Valu falou muito bem aqui no nosso pós-jogo contra o Betim na Samuca TV sobre ter um cuidado, né? Porque ele é um atleta com potencial, mas ele ainda precisa de se firmar dentro do cenário do futebol profissional. A gente tem, dentro desses atletas hipotéticos, a gente tem o Neisser do Sub-20. Mas a gente sabe que entre um campeonato sub-20 e um campeonato profissional existe uma diferença muito grande. Mas eu acho que dá sim para levar, até porque, Caramujo, se toda lesão também que tiver, e aí a gente tem que desassociar a situação da zaga para o ataque, a gente ficar contratando o jogador, vai ficar com um elenco tipo do Chelsea, né, que não cabia atleta no vestiário. Então a gente tem que entender isso também, mas eu acho que dá para levar com o Caio Jorge e Neisser Vídeo-Real, balanceando ali os minutos da dupla. Em algum momento até a gente pode ver o Caio iniciando como reserva para o Neisser ter mais minutos e o Caio descansar. Acho que não precisa de fazer esse movimento de buscar um jogador para a função ali de centroavante, não. O impacto da lesão do Chico é bem menor do que a do Jonathan Jesus, né? Apesar da gente estar falando aí de um tempo de recuperação similar, mas tem uma diferença de qualidade e também até olhando de profundidade na posição, né? Porque o Neisser foi o cara que chegou sob a expectativa de ser o primeiro reserva do Caio Jorge e finalmente parece que vai ser. É o momento que, se o Neisser for utilizado aberto, seja pela direita ou pela esquerda, eu vou ficar muito surpreso. Porque já que o Neisser no último jogo atuou como uma opção ao Caio e agora claramente ele é a única opção, então o Tite deve dar uma sequência para ele, claro que sendo reserva, e fica a expectativa do Neisser aproveitar isso, né? Aproveitar principalmente fazendo gols, porque a gente precisa de uma alternativa importante que entregue gols também. Isso ficou latente na última temporada, eu acho que nesse início de temporada também. Então que o Neisser possa aproveitar isso. O Caio Jorge certamente sempre que possível vai querer jogar, até mesmo desgastado, pensando principalmente no Cruzeiro, mas até em Copa do Mundo também, né? Para ele se mostrar um pouco mais. Mas cabe perfeitamente o Neisser aí em reta final de algumas partidas e até começando alguns jogos também. Eu acho que vai ser legal. O que é importante saber separar as coisas, porque às vezes nas redes sociais não tem o meio termo, né? Não é porque o Neisser errou o gol que ele errou, ou os gols, né? Acho que aquela do Gerson, que o Gerson dá um passe rasteirinha cruzada ali, o centroavante tem que chegar e... Ou ele mata o goleiro, não chutando o goleiro igual ele chutou, né? Mas com a bola, velho. Ou afunda a rede e...
por exemplo, que o Arroio não fez naquele clássico, né? Sim. Ali ou você desmaia o goleiro com a bolada ou estufa a rede de todo jeito. Tem que ser essa postura. E ele foi mal nas chances que teve. Mas teve boa movimentação e tudo. Mas também não dava pra gente, isso acontece e tudo. A gente precisa criticar o que a gente vê, mas entender que é um processo de adaptação. Foi o quê? O segundo jogo dele só, né? Segundo. Sim. Depois de entrar há poucos minutos e fora de posição contra o Democrata. Agora sim ele vai ter oportunidade. Mesmo entrando no decorrer dos jogos, ele vai ter uma chance aí de ter mais minutos. E é um jogador que já mostrou potencial. A questão de adaptação, acho que vai ser até importante. Machucar jogador é ruim, né? Mas o Chico vinha ali passando à frente um pouco. Então, quando ele voltar, se o Neisser aproveitar as chances que ele vai ter, o Chico vai voltar no lugar que ele veio, né? Para ser ali uma mudança de situação de jogo e por aí vai. E a gente acabou invertendo essa ordem, né? A hora que a gente viu o Cruzeiro, mas, né? Todo mundo com a expectativa de ver o Neisser, e infelizmente ele teve a lesão, né? Ele começaria como titular, né? Ele seria o titular lá no início do ano, aí teve uma pequena lesão ali, ficou fora um período, mas aí todo mundo tava naquela, queremos ver o Neisser em campo. E aí esse foi o primeiro jogo que deu para observar um pouco mais dele. E aí a gente vai fazer as ressalvas. Ele perdeu chances claras, né? Duas. Uma só que valeu, né? A outra já estava impedida. Perdeu chance, é verdade, mas foi o primeiro jogo dele como atacante. Então calma, né? Eu já vi gente chamando de bagre aqui. Calma, gente, sabe? Nenhum jogador nasce pronto. O Caio Jorge demorou 10 jogos e uma briga de familiares com torcedores até começar a fazer gol. Então, assim, não precisa fazer a mesma coisa. Você adora essa briga de familiares, né, caramba? Até porque eu conheço uma das pessoas que estava na briga. Batendo ou apanhando? Acho que apanhou. Então, sempre que possível, eu lembro. Um abraço pra Nath, que deve estar na audiência aí. Mas sempre que possível, eu lembro, cara. É muito boa a história. Qual foi a atuação dela? Xingar a família? Eu acho que ela entrou na briga lá. Tinha algum... Não sei se era um namorado, primo, parente, sei lá, brigando lá. O que é? O cara errou o pênalti e o povo foi xingar, né? Exatamente. O povo foi xingar a família que estava no camarote. Mas assim, se você vai xingar a família que está no camarote, você apanha, desculpa, eu não tenho dó de você. Eu não tenho dó de você. Xinga o cara, pô. Mas essa questão da adaptação, acho que... O Caio teve muita personalidade, né? Demais. Aquela entrevista dele, você lembra que no final desse jogo? O olho dele tava, tipo assim, meio marejado. Cara. Aí o torcedor tá no direito de me criticar, eu tenho que... Mas é isso, o Caio Jorge, quando ele chegou pro Cruzeiro, ele chegou como uma aposta. E aí se tornou realidade. É claro que o Samuel falou é interessante. A gente tem que cobrar o Neisser em algumas coisas. A movimentação foi muito interessante, mas a escolha dele na finalização do lance que valia foi ruim. Se você conseguiu cavar com o lado de fora do pé, você conseguiria cavar normal e fazer o gol. Driblar o goleiro. Tirar pra direita e o goleiro já... Mas também não é colocar bagre, é ruim por causa de um jogo. Muita gente fez isso com o próprio Caio Jorge e deu tudo certo. Eu acho que o Neisser é um cara que tem condições sim de ajudar o Cruzeiro, mas ter essa paciência e esse momento aí, ele aproveitar também. A paciência não pode partir só do torcedor. O torcedor ele vai ter paciência desde que ele veja ali também um esforço do atleta para melhorar. E acho que condições nessa sequência aí para ter jogos que ele pode marcar o primeiro gol dele como profissional, né? E aí vai ser coincidentemente o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. Ele vai ter, basta ele trabalhar e aproveitar. Talento e qualidade a gente sabe que ele tem. Agora, se ele vai conseguir transformar isso em uma boa passagem pelo Cruzeiro, aí já é com ele ali, com a comissão técnica. E tem esse próprio mau momento do Cruzeiro também, né? Porque a gente falou de um João Marcelo, por exemplo, que, querendo ou não, fica mais exposto com um sistema defensivo mais vulnerável. O Neisser acaba tendo mais dificuldade para se desenvolver também com o Cruzeiro, que não está funcionando da melhor maneira. É claro que a bola chegou para ele contra o Betinho, ele poderia ter feito melhor, mas eu imagino que a partir do momento que o Cruzeiro cresça, isso empate no desempenho do Neisser, né? Até um ponto. Chegou muito pouco também, né? Chegou pouco, claro. Assim, o Caio tem recebido poucas chances, até contra o Botafogo foi um ponto fora da curva. Uma exceção. Porque teve muita oportunidade ali que ele não aproveitou bem, e o Caio Jorge é bagre? Não é, né, gente? Então calma. Mas o Neisser, assim, teve aquela primeira chance que ele perde, tem aquele lance que já estava impedido, mas no segundo tempo, por exemplo, só teve esse cruzamento do Gerson, que foi uma bola à frente, que ele poderia ter lido melhor, né? Chegado antes ali com o carrinho, mas
a bola não chegava nele, ele participou muito pouco do jogo. Então, assim, é mais um dos pontos que esse time do Cruzeiro, esse coletivo tem que funcionar para a individualidade aparecer. Essa questão coletiva, a gente até destacou durante a transmissão. Foram poucos os minutos que o Chico ficou no campo, né? Mas o William teve aquele lance no primeiro tempo que ele poderia ter feito um cruzamento muito melhor para o Chico da Costa posicionado na área e não aconteceu. E aí quando entra o Neiser, que a gente já estava batendo na tecla e até o próprio Cássio falou, né? Uma característica parecida com o Caio Jorge. Aí começou, bola no alto. Pô, o Neiser não é o cara que vai ficar subindo de cabeça e marcando esses gols. Então, ele acho é que muito perto do Caio. tem que ser essa bola no chão. É o que a gente está falando. Não tem problema, em alguns momentos, essa verticalidade, às vezes, da defesa para o ataque ela acontecer. Mas o problema maior estava, principalmente no jogo contra o Botafogo, aconteceu também, que era o Fabrício ou o Jonathan lançando essa bola no alto para jogadores que não têm essa característica. Eu concordo muito com o Caramujo. Enquanto ele falava, eu até pensei, no clássico, tirando o gol, eu não lembro de uma outra bola boa que chegou para o Caio Jorge. Então não é um problema só do Neiser. Realmente. Teve aquele cruzamento do Christian, que o No Caio primeiro Jorge pegou tempo, meio né? de canela, Uhum. não conseguiu direcionar pro gol, mas é muito pouco. O Cruzeiro tá produzindo muito pouco. Até pra quantidade de posse que tem, né? É muito volume para pouca finalização. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.